Procuradoria-Geral da República acaba de oferecer ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que é apontado pela PGR como líder de uma organização criminosa e que, segundo o PGR, planejou plano de golpe de Estado para mantê-lo no poder. A lista também inclui 4 ex-ministros do governo Bolsonaro, sendo 3 generais da reserva. Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa. E o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O procurador-geral Paulo Gonet organizou essa denúncia de forma cronológica e situou a ação desse grupo entre julho de 2021 e janeiro de 2023. Ou seja, no entender dele, os crimes começaram a ser cometidos bem antes e se estenderam até depois das últimas eleições presidenciais. 5 crimes que a acusação traz. Ela afirma que os investigados cometeram crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Da redação do G1, eu sou Júlia do Arlibe e o assunto hoje é Bolsonaro denunciado por tentativa de golpe. Um episódio sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e outras 33 pessoas. Meu convidado é Reinaldo Turolo Júnior, repórter do G1 em Brasília. Quarta-feira, 19 de fevereiro. Turolo, a gente conversa tarde da noite já da terça-feira, depois de um dia de expectativa sobre essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eu quero começar te perguntando, de tudo que você viu, leu, os documentos cujo sigilo foi retirado, o que tem de novo, o que essa denúncia avança para além do que a gente já sabia com base no relatório final da Polícia Federal? Júlia, eu acho que um dos pontos principais, pelo menos um dos que surpreenderam a todos que estamos lendo aqui o relatório, é a informação, segundo a PGR, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do plano para neutralizar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também daquele plano, você vai se lembrar, o punhal verde e amarelo, que, segundo a Polícia Federal e as investigações, era um plano para matar o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin no momento ali que eles estavam eleitos e ainda não haviam assumido o cargo. Bom, segundo a denúncia, o plano Punhal Verde e Amarelo previa matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E envolveria ao menos 6 militares, entre eles o general da reserva Mário Fernandes, os tenentes-coronéis Mauro, Cid e Hélio Ferreira Lima. O plano teria sido apresentado a Braga Neto e aprovado por Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República afirmou que o plano deu início à fase mais violenta do projeto de poder desse grupo. Eles obtiveram, inclusive, na delação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o principal ajudante de ordens de Bolsonaro na presidência, a informação de que sim, Bolsonaro sabia desse plano e, segundo o Cid, num primeiro momento, quem havia pedido, por exemplo, o monitoramento do Moraes tinha sido o coronel Marcelo Câmara, que era um dos principais assessores ali de Bolsonaro na presidência. Mas depois Bolsonaro, segundo o Cid, também pediu esse monitoramento. Me chamou também a atenção, Júlia, a estratégia do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, de avaliar várias investigações em conjunto, né? Ele pegou não só o inquérito da tentativa de golpe, que é aquele que foi relatado para o Supremo em novembro, mas ele cita ali conclusões de investigações, por exemplo, sobre aqueles bloqueios que a Polícia Rodoviária Federal fez durante o segundo turno das eleições de 2022, ali supostamente para impedir
eleitores de Lula de se deslocarem, né, principalmente no Nordeste. As operações da Polícia Rodoviária Federal relacionadas ao transporte público estavam proibidas por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O objetivo era que essas operações não atrapalhassem a votação, mas ainda assim elas aconteceram em alguns estados. De acordo com a apuração da TV Globo, a Polícia Rodoviária Federal fez pelo menos 619 operações de fiscalização contra veículos que faziam transporte público de eleitores. Um número muito maior do que no primeiro turno, quando foram feitas 297 abordagens. A região com o maior número de abordagens foi a Nordeste. Alexandre de Moraes intimou o diretor da PRF, Silvinei Vasques, a dar explicações. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé, 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado para proibir o povo votar pro Lula. Ele também cita aquele caso da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, que é tratado como ABIN paralela. Então, o procurador-geral ele fala que essa ABIN paralela foi fundamental para a construção de informações falsas sobre urnas eletrônicas e outras fake news que foram divulgadas pelo grupo, segundo ele, segundo a PGR, aí, desde 2021. Também tem aquela investigação do 8 de janeiro, que ela corria em paralelo dentro da Polícia Federal, mas nessa denúncia do Gonê ela vem junto com a tentativa de golpe. Então, isso pegou algumas pessoas de surpresa, porque a denúncia acabou sendo mais abrangente do que se esperava, Júlia. Agora, me pareceu novo também, de tudo que eu li, Turolo, um áudio do Mário Fernandes, que é um militar que está preso e que é acusado de articular esse plano, elaborar esse plano Punhal Verde e Amarelo, um áudio dele para a CID dizendo que falou para o presidente sobre o plano. Tem uma hora que ele fala para a CID que fala, pô, presidente, estamos perdendo oportunidades. E também me chamou a atenção o Cid dizer que o Bolsonaro é que pediu para os comandantes das Forças Armadas soltarem aquela carta que eles soltam no final do ano de 2022, dizendo que as pessoas tinham direito à liberdade de expressão, manifestação, defendendo, em últimas palavras, as manifestações na porta dos quartéis. A nota cita a lei aprovada pelo Parlamento Brasileiro que estabelece que não é crime a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. E que, assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos. Os comandantes das forças concluem afirmando que têm primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade. O que você achou desses dois pontos? Júlia, quanto ao primeiro, voltando ali nesse personagem, o Mário Fernandes, ele é um personagem chave porque a PGR diz que ele era o elo entre os acampamentos golpistas e o governo, e ele também era alguém que trabalhava junto com aquele grupo das forças especiais, os Kids Pretos, nessas articulações que, segundo a PGR, eram articulações violentas mesmo, que visavam ao uso da violência. Foi com ele que a polícia, inclusive, a Polícia Federal, apreendeu os principais documentos aí que embasaram o indiciamento e agora a denúncia para o Supremo. Por exemplo, aquele punhal verde e amarelo que falava da morte por envenenamento do então candidato eleito, né? Hoje presidente Lula. Então, eles dariam golpe, mexeriam no Supremo, no TSE, prenderiam e matariam Alexandre de Moraes e instituiriam um gabinete de crise. Composto por quem? Generais Augusto Heleno e Braga Neto, contando ainda com a participação do autor do plano golpista, Mário Fernandes, e de Felipe Martins, que era assessor de Bolsonaro. Também ele tinha junto com ele aquele documento que previa a criação, a instalação de um gabinete de crise logo no dia seguinte a data que seria essa neutralização das autoridades, que a denúncia e a PF apontam como a data de 15 de dezembro de 2022. Então, o Mário Fernandes é muito importante. Essa informação, esse áudio, na verdade, que foi apreendido com ele, em que ele fala para o Bolsonaro, já perdemos muitas oportunidades. Na verdade, ele fala para o tenente-coronel Mauro Cid, que conversou com o Bolsonaro e que ele alertou o presidente, o então presidente, de que já tinham perdido muitas oportunidades. Ao que o presidente teria respondido, segundo o relato dele,
que não tinha problema, que já tinha passado a diplomação do Lula. O que importava é que até 31 de janeiro algo podia ser feito. Então a PGR diz nesse trecho, eu até separei esse trechinho também. Abre aspas a fala do Gonê. Ele diz assim: o áudio não deixa dúvidas de que a ação violenta era conhecida e autorizada por Jair Bolsonaro, que esperava a sua execução ainda no mês de dezembro de 2022. Então, realmente, esse trecho que você destacou ele é muito importante e ele já estava no relatório da Polícia Federal, mas ele ganha importância nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República. E sobre o segundo ponto, Júlia, que você falou, de o Cid ter revelado que o Bolsonaro pediu ou determinou que os comandantes fizessem aquela carta sobre manifestações, né, apoiando as manifestações. Esse ponto é muito importante, a gente não sabia ainda que o Cid tinha dito isso, e a gente também não sabia que o Cid tinha dito que aquele relatório que as Forças Armadas aliás, o Exército fez, auditando, né, as urnas eletrônicas e que não encontrou fraudes, ele contrariou os interesses do Bolsonaro e, segundo o Cid, o Bolsonaro exigiu, né, queria que as Forças Armadas comprovassem ou dessem margem a todo custo para o entendimento de que as urnas eram sim fraudadas. E por que esse discurso das urnas ele é importante durante toda a denúncia? Porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, desde 2021, tentar situar ali a história no contexto dela. Quando Lula se torna novamente elegível, né, ali em 2021, quando as condenações dele são anuladas, ele pode voltar a concorrer a eleições e ele desponta na frente nas pesquisas, ali é que recrudescem os discursos do Bolsonaro e dos aliados dele contra as instituições e, segundo a PGR, quando vai se aproximando do período eleitoral, isso se volta, fica focado ali na questão da urna eletrônica. Para quê? Para legitimar essa ruptura institucional que, segundo Paulo Gonê, o Bolsonaro pretendia, né? Tudo isso era feito na visão da Procuradoria-Geral da República com vistas a manter o Bolsonaro no poder, seja pelo impedimento da posse do Lula ou eventualmente depois pela retirada mesmo, pela tomada do poder, retirando o Lula da presidência. A página 238, que é o seguinte, que diz que mesmo após abortarem o Copa 22, que é a tentativa, inclusive, de assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin, no dia 15 de 12 de 2022, continuaram planos golpistas. Então, pegaram mensagem direta de Bolsonaro em janeiro de 2023. Ou seja, ele estava sendo comunicado por um major brigadeiro, o Maurício Brandão, Pazini Brandão, e justamente se era para continuar a mobilização. Por que isso é importante? Porque você tem o Bolsonaro ciente do que estava acontecendo, ou seja, mensagens, inclusive dando ciência disso, ou seja, é comprovação material que está sendo baseada essa denúncia. Tem uma troca de mensagens também que chama a atenção, que, segundo a PGR, mostra que o Bolsonaro, mesmo depois de os planos golpistas não terem dado certo em dezembro de 2022, ele continuou nutrindo uma esperança, ele e o grupo dele, ali em janeiro de 2023, já depois da posse do Lula. Porque tem uma troca de mensagens, e uma das poucas da investigação, diretas de Bolsonaro, com um major brigadeiro, né, da aeronáutica, que é o Maurício Brandão, e esse Maurício Brandão diz pro ex-presidente, né, pro Bolsonaro: a minha tropa continua com sangue nos olhos e lamenta que o plano não tenha dado certo. Então a polícia aponta, e a Procuradoria aponta isso como uma das mensagens que mostram que Bolsonaro, mesmo depois da posse de Lula, continuava nutrindo esse ímpeto golpista. Bom, a PGR coloca Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou implementar um golpe de Estado no país. Explica pra gente isso, Turolo. Júlia, o crime de organização criminosa, ele tem uma lei só sobre ele, é a mesma lei que regulamenta a delação premiada no país, é lá de 2013. Esse crime prevê que, para ser uma organização criminosa, tem que ser aí um grupo grande de pessoas formado para praticar crimes, e eles têm que ter uma hierarquia e uma divisão de tarefas. Então, a Procuradoria-Geral da República se esforça ali para descrever o que era a tarefa de cada um nesse grupo. E eles colocam, então, Bolsonaro e também o candidato a vice na chapa dele, né, o general Braga Neto, como os líderes
dessa organização criminosa. Era a partir deles que as ordens, que as decisões eram tomadas, e isso se espalhava para baixo, né, nessa cadeia de comando. Esse grupo, do qual o Bolsonaro fazia parte, incluía outras pessoas que tinham cargos importantes no governo, né? O que o procurador-geral fez? Ele dividiu a denúncia em 5 grupos. Então, o primeiro grupo, que é dessas tomadas de decisões, ele coloca Bolsonaro e Braga Neto, que são os líderes ali da organização criminosa, com papel de destaque maior para Bolsonaro. E ele coloca também o Alexandre Ramagem, que dirigia a ABIN, também o almirante Almir Garnier Santos, que era da Marinha, o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo do Bolsonaro, o Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, que foi o ministro da Defesa. Então era um grupo de alto escalão. O procurador-geral ele optou por fazer essa denúncia fatiada. Isso deve, inclusive, Júlia, facilitar a análise desse caso posteriormente no Supremo, porque permite que se julgue blocos de pessoas, né? A PGR imputou 5 crimes para o Bolsonaro, né? 3 ali mais conhecidos: organização criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e 2 que se relacionam diretamente com os atos do 8 de janeiro, que é a deterioração de patrimônio tombado, porque bens da União, né, na Praça dos Três Poderes foram destruídos ali pela multidão no dia 8 de janeiro de 23, e também dano qualificado, também é relativo aos ataques do 8 de janeiro, Júlia. Essa é a novidade. A gente não esperava que a PGR fizesse essa vinculação direta do Bolsonaro com o 8 de janeiro, porque no relatório da Polícia Federal, essa vinculação era sugerida, mas ela não era tão explícita. Turolo, o que acontece agora? Quais são os próximos passos? Então, Júlia, essa denúncia foi apresentada para o Supremo, para o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele deve abrir aí um prazo para que as defesas dos denunciados apresentem aí uma defesa prévia por escrito. Esse prazo é de 15 dias. Se as defesas contestarem algum ponto da denúncia, a PGR vai ter um prazo menor para se manifestar, são as contrarrazões ali do Ministério Público, e depois, então, isso é levado para a turma, no caso é a primeira turma da qual o ministro Alexandre de Moraes faz parte. A turma vai julgar, primeiro de tudo, o recebimento da denúncia. Então, se a maioria dos 5 ministros da turma entender que há indícios, sim, de que esse grupo, essas pessoas praticaram os crimes apontados, essas pessoas vão se tornar réis no Supremo. É aberta, então, uma ação penal. A partir daí, começa o que a gente chama de fase de instrução do processo, né? As defesas vão arrolar suas testemunhas, o Ministério Público também vai apontar as testemunhas, as pessoas vão prestar depoimentos, e até que, depois dessa fase, então, da instrução processual, o ministro relator vai concluir, preparar um relatório e, finalmente, levar isso para o julgamento mesmo, digamos que do mérito dessa acusação, dessa denúncia, que vai dizer se as pessoas, se os réus são culpados ou inocentes. Não tem um prazo para que isso aconteça, Júlia. Então, a gente não consegue, num primeiro momento, estipular quanto tempo isso vai levar. As informações que a gente tem de bastidor é que eles querem levar a julgamento já no segundo semestre, a ver se o andamento vai ser esse mesmo. Agora, Turolo, se houver condenação, quer dizer, são vários se aceitar a denúncia, o que a tendência é essa, se houver a condenação, depois já aberta a ação penal e julgado, se houver condenação, essas pessoas todas que foram denunciadas hoje, inclusive o ex-presidente, podem pegar regime fechado? Júlia, havendo condenação, sim, eles podem ser condenados ao regime fechado, ao cumprimento de pena inicial em regime fechado, porque as penas dos crimes dos quais eles são acusados são altas, né? Somadas aí, pelo menos os 3 crimes principais chegam próximos de 30 anos, se você for somar ali as penas máximas dos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Então, sim, existe a possibilidade de que eles sejam condenados à prisão. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Turolo.
Turola, agora olhando para o lado da defesa, o que as defesas podem fazer? A gente está falando do STF, que já é a última instância. Que tipo de recurso que a gente pode esperar pelas defesas nos próximos dias ou até meses? Júlio, eu acho que num primeiro momento, não só a defesa do Bolsonaro, que já fez isso, mas as defesas de outros personagens secundários ainda vão apresentar alguns questionamentos, segundo o que eu conversei com alguns advogados, sobre a competência ou do ministro Alexandre de Moraes para ser o relator ou da primeira turma para julgar o caso. Então eu acho que primeiramente vai ter ali uma discussão de alguns aspectos formais, mas as decisões do Supremo, em sua maioria até agora, avalizaram a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e os ministros têm dito nos bastidores que a competência de análise de questões criminais é da turma, então, ou seja, seria da turma da qual o relator faz parte. Então, embora as defesas tentem ainda abordar esses aspectos formais, a chance de sucesso tende a ser pequena, pela apuração que a gente tem. Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, recebe com estarrecimento e indignação a denúncia da Procuradoria-Geral da República, divulgada hoje pela mídia, por uma suposta participação num alegado golpe de Estado. O presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado democrático de direito ou as instituições que o pavimentam. O presidente Jair Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário. Fecha aspas. A defesa do general Braga Neto divulgou uma nota em que chama a denúncia de fantasiosa e diz que ela não apaga a história ilibada dele em mais de 40 anos de serviços ao Exército Brasileiro. A defesa afirma que ele teve o pedido para prestar esclarecimentos ignorado pela PF e pelo MPF, o que, segundo os advogados, demonstra desprezo por uma apuração criteriosa e imparcial. A nota diz que é surpreendente que a denúncia seja feita sem que o relatório complementar da investigação fosse apresentado pela Polícia Federal. As defesas do almirante Garnier Santos e do ex-ministro Anderson Torres disseram que estão avaliando a denúncia. A defesa do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira disse que só vai se manifestar nos autos do processo. Num segundo momento, eles vão alegar, isso já deve ser feito nessa defesa prévia, né? Respondendo à acusação da PGR, que não há provas contra os clientes ou que as provas não comprovam, não permitem que se conclua aquilo que a PGR está dizendo, né? O presidente Bolsonaro mesmo tem dito que ele jamais participou de qualquer tentativa de golpe de Estado, jamais assinou, ele coloca isso, né? Ele fala que ele jamais assinou qualquer papel para que houvesse ali uma ação das Forças Armadas, mas vale lembrar que a Polícia Federal apreendeu minutas que ficaram conhecidas aí como minutas golpistas. Primeiro era uma minuta, você vai se lembrar, que falava de uma decretação de estado de sítio no país, que é um estado super grave, em que vários direitos e liberdades individuais e garantias aí são suprimidas, né? E depois isso evoluiu, segundo a investigação, para uma minuta mais enxuta e menos gravosa, que falava em estado de defesa, e ali permitiria, então, ao governo interferir no TSE especificamente para invalidar as eleições. Segundo a investigação, há evidências minuciosas de reunião ocorrida no dia 14 de dezembro de 2022, onde uma nova versão do decreto golpista, já com os ajustes feitos por Jair Bolsonaro, foi apresentada pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira aos comandantes das 3 Forças Armadas. A reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo assim o suporte armado para as medidas de exceção que deveriam ser adotadas. Então ele fala que ele nunca assinou, apesar disso ter sido apreendido. Uma delas foi até apreendida, né? Essa do Estado de Defesa, na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. O que a PGR coloca é que há muitas conversas demonstrando que, entre si, os participantes dessa suposta organização criminosa diziam, um para o outro, que Bolsonaro tinha avalizado as medidas, que Bolsonaro sabia delas. E tem também a delação do Mauro Cid indo nesse mesmo sentido.
eu acho que o caminho aí é o da negativa, Júlia. Entendi. E os recursos são feitos para o plenário do STF, para o presidente do STF ou para a própria turma? Você saberia dizer? Você tem uma série de recursos ali junto, nessa fase de instrução mesmo. Você pode fazer pedidos para o relator. O relator pode eventualmente indeferir, né, negar esses pedidos, por exemplo, um pedido de alguma perícia ou alguma coisa desse tipo, alguma produção de prova. Se o relator negar, há um recurso, um agravo e essa decisão acaba ficando na turma. Agora, depois do fim do processo, né, na turma, se houver ali recursos, a perspectiva é que isso seja assim julgado em plenário. Então é por isso que eu te digo que é difícil a gente saber, pelo menos os advogados defendem essa visão, né? Eles dizem que o plenário pode ser aí uma espécie de segunda instância, entre aspas, dentro do próprio Supremo. Tem que se ver como é que isso vai ser conduzido pelo relator e pela turma. Aí, Júlia, além dessa possibilidade que as defesas veem lá no final, se houver condenação de recorrer para o plenário, as defesas também entendem que elas podem, no curso mesmo, antes do julgamento final, na turma, pedir que isso vá para o plenário. Mas a explicação que o STF nos dá é que essa decisão sobre afetar o plenário, né, como se costuma dizer, essa decisão cabe ao relator, que é o ministro Moraes. E para as defesas, o plenário seria melhor porque eles avaliam que teriam pelo menos 2 votos já no plenário, que seria de André Mendonça e Cássio Nunes Marques, né, que foram indicados de Bolsonaro para o Supremo, que também não é um fato, mas é uma avaliação, até uma leitura política que se faz sobre o posicionamento deles. Turolo, obrigada pela sua participação, um dia longo para todo mundo, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima, Júlia, obrigado pela oportunidade, falamos outras vezes. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.